Olá a todos e a todas. Nessa unidade, vamos conhecer a ideia do desenvolvimento sustentável, as mudanças sociais que deram suporte ao conceito e submeter o conceito a uma primeira avaliação. O conceito ganhou popularidade após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992. O compromisso dos líderes mundiais em adotar um novo modelo de desenvolvimento foi a expressão de uma preocupação crescente com os danos ambientais que o desenvolvimento econômico está causando. No entanto, o caráter político do conceito permite uma leitura ambígua. Ele não nega aos países do sul global o seu direito de desenvolvimento e tampouco questiona o caminho do desenvolvimento dos países industrializados. Somente quer torná-lo sustentável. Essa ambiguidade e as mudanças no cenário político e econômico nas últimas 2 décadas fizeram com que a importância discursiva do desenvolvimento sustentável está diminuindo. A ideia do desenvolvimento sustentável entrou no discurso da diplomacia internacional em 1987, através do relatório Brundtland, uma publicação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, composta por 20 representantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento, foi criada em 1983 e teve como presidente a ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. A América Latina tinha 2 representantes na comissão, sendo o brasileiro Paulo Nogueira Neto. Ele ocupou entre 1972 e 1985 o cargo de secretário especial do Meio Ambiente, o órgão vinculado, na época, ao Ministério do Interior. A comissão recebeu a tarefa de elaborar uma reflexão sobre as perspectivas de um desenvolvimento global com precaução ambiental. O relatório final, intitulado O Nosso Futuro Comum, foi apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas em agosto de 1987. O documento define o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. A ideia do desenvolvimento sustentável se popularizou após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro em junho de 1992. Representantes de 179 países debateram os problemas ambientais do mundo. O evento foi acompanhado por mais de 2.000 representantes de organizações da sociedade civil. Além disso, houve a presença expressiva da sociedade civil no Fórum Global das ONGs. A conferência gerou uma série de documentos e declarações onde os Estados signatários manifestaram a sua intenção de adotar modelos de desenvolvimento econômico que reduzem ao máximo a destruição ambiental. Entre outros, podemos citar a Declaração de Rio sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente e a Agenda 21. A Agenda 21 se apresentou como um instrumento de planejamento para construir uma sociedade sustentável, que tem como base a conciliação da proteção ambiental, da justiça social e da eficiência econômica. O documento atribui aos governos nacionais a responsabilidade para a implementação de um novo projeto de desenvolvimento. Uma das ações sugeridas foi a elaboração de agendas nacionais e locais que definem os compromissos com o desenvolvimento sustentável e os instrumentos para implementar
as políticas e ações para sua realização. A participação da sociedade civil organizada e das empresas e sindicatos foi um dos pontos fundamentais nos procedimentos definidos no documento oficial. No Brasil, a construção da Agenda 21 Brasil ocorreu entre os anos de 1996 e 2002, sob a coordenação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. Na sua elaboração estavam envolvidos cerca de 40 mil pessoas. A agenda se tornou parte integral do Plano Plurianual 2004-2007. Outro documento importante que resultou da Rio 92 foi a Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, onde os países signatários se comprometeram em diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Um dos mecanismos que o documento prevê é a autodeclaração periódica de compromissos sobre as reduções almejadas em cada país através de protocolos de intenção. Um dos principais protocolos foi aquele de Kyoto em dezembro de 1997, assinado e ratificado por 55 países. Atualmente está em vigor o Acordo de Paris, assinado em 2016. A Rio 92 foi a segunda Conferência das Nações Unidas que tratou da relação entre desenvolvimento e meio ambiente. A primeira ocorreu em junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, sob o título de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Na Conferência de 72, ainda não houve um consenso amplo em relação à necessidade de uma preocupação maior com o meio ambiente. Sobretudo os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, interpretaram a tentativa dos países industrializados de colocar na agenda internacional uma responsabilidade maior dos Estados em relação a questões ambientais como uma tentativa de impedir o desenvolvimento industrial dos seus países. A aceitação do desenvolvimento sustentável como uma nova concepção de desenvolvimento foi, sem dúvida, resultado de sua propagação pelas instituições internacionais e os desdobramentos dessas atividades nos planos nacionais no final da década de 1990. No entanto, houve uma série de acontecimentos que precisam ser mencionados para ter uma visão mais completa da gênese desse conceito. As teorias tradicionais de desenvolvimento tiveram na teoria da dependência a sua última grande teoria. Grande teoria no sentido de apresentar uma formulação teórica que busca oferecer explicações para fenômenos universais, nesse caso, a falta de desenvolvimento dos países periféricos. A partir dos meados de 1970, as instituições internacionais que atuavam na cooperação técnica em países em desenvolvimento se defrontaram cada vez mais com situações que evidenciaram nos países em desenvolvimento a ausência de um processo de modernização dentro do padrão dos países do Norte. E nos países onde houve mudança da estrutura econômica, esse desenvolvimento aconteceu de forma seletiva, excluindo grande parte da população, levando assim a um aumento das desigualdades. Diante dessa situação, o Banco Mundial fez uma modificação radical do seu enfoque e substituiu as suas políticas de modernização por uma abordagem mais modesta, cuja intenção era reverter as consequências do crescimento. A nova política, chamada de Basic Needs,
foi elaborada dentro da Organização Internacional de Trabalho e, no início de 1980, adotada como nova política do Banco Mundial, sobretudo em relação aos países da África. No início dos anos de 1970, formou-se, a partir da publicação de Small is Beautiful, de Ernst Friedrich Schumacher, o movimento que, em parte, endossava essa mudança no Banco Mundial. No livro, o autor assume uma posição crítica contra as tendências tecnocráticas dos grandes projetos, seja em forma de usina nuclear, hidrelétricas, megacidades, por exemplo. Ele propõe uma economia de permanência e se coloca contra uma economia que está incansavelmente na busca do seu crescimento. A tecnologia dos sistemas complexos e não controláveis deve ser substituída por uma tecnologia intermediária que deveria atender primeiramente às necessidades humanas e reduzir ao máximo os seus impactos na natureza. As suas ideias de tecnologias adaptadas às necessidades e às capacidades da população foram recebidas com grande interesse pelos técnicos que atuavam na cooperação técnica em países em desenvolvimento. A ressonância forte que o livro de Schumacher encontrou mostrou que nos países industrializados, no norte da Europa e no norte da América, tinham se formado movimentos sociais que tinham uma visão crítica do modelo de desenvolvimento econômico vigente. Houve movimentos sociais que se opuseram ao estilo de vida propagado pela sociedade moderna, sobretudo no que diz respeito à sua inclinação ao consumo e à alienação cultural. Como exemplo desse movimento, podemos citar os hippies, que no final dos anos de 1960 buscaram formas alternativas de vida e de cultura contra as regras e convenções de uma sociedade conservadora. Um outro movimento com sobreposição parcial com os hippies foi o movimento contra a Guerra de Vietnã. Os protestos contra a intervenção dos Estados Unidos em Vietnã foram um dos motivos que encadeou os movimentos estudantis que, a partir de 1967, surgiram na Europa e nos Estados Unidos. Apesar dos avanços tecnológicos e da ampliação do acesso aos bens de consumo para uma ampla parcela da população, a sociedade americana não conseguiu firmar um ordenamento social tão coeso como as sociedades europeias, que viviam o auge do feudalismo e do estado de bem-estar social. No início dos anos de 1960, os movimentos que exigiram uma ampliação e efetivação dos direitos humanos, o fim da discriminação racial da população negra e direitos e possibilidades iguais para mulheres, ganharam força e estatura nos Estados Unidos e na Europa. Ao lado desses movimentos que focaram em problemas sociais ligados ao processo de modernização em curso, houve também uma preocupação crescente com os custos ambientais de um modelo econômico que busca o crescimento perpétuo. Em 1962, Rachel Carson denuncia, através do seu livro Silent Spring, o risco que o uso indiscriminado de agrotóxicos nos Estados Unidos causa na população local e na fauna. O livro desencadeou uma forte discussão política nos Estados Unidos e resultou na proibição do DDT. O Club of Rome, um grupo de intelectuais que se formou em 1968 e que busca a discussão sobre o futuro sustentável da humanidade, publicou em 1972 o seu primeiro estudo com o título Os Limites do Crescimento. Nesse trabalho,
os autores tentam mostrar que comportamentos individuais no nível local implicam em consequências globais que ultrapassam o horizonte de tempo e o espaço de ação de cada indivíduo. A metodologia empregada foi a elaboração de cenários para mostrar as tendências futuras do processo de industrialização, do crescimento populacional, da subnutrição, da exploração de recursos naturais e da destruição do espaço de vida. O livro concluiu com a previsão que, mantido o ritmo de crescimento da população, da industrialização, da poluição ambiental, do uso de recursos naturais e da produção de alimentos, a Terra enfrentará durante o século XXI os limites do crescimento. O Globe atualiza de forma regular os dados e o seu modelo de previsão. A última revisão foi publicada em 2012, 40 anos após a publicação original. As últimas recomendações do clube não exigem somente uma redução do crescimento econômico, mas incluem também críticas a uma política que deposita confiança demais na atuação dos mercados. Eles identificam no sistema econômico vigente não uma solução, mas o principal problema. Além disso, os autores advogam para uma limitação da população mundial, cujo tamanho publicou nos últimos 50 anos. Chama a atenção que a exigência de um controle de natalidade se refere também aos países industrializados, já que uma criança de um país desenvolvido usa 30 vezes mais recursos que uma criança em um país em desenvolvimento. Na academia, as transformações sociais que caracterizaram a segunda metade dos anos de 1960 não passaram despercebidas. A sociologia e a ciência política descobriram os movimentos sociais e suas críticas ao estilo da vida da sociedade ocidental como objeto de estudo e oportunidade de envolvimento político. Nas ciências econômicas surgem, no mesmo tempo, as primeiras publicações que deram início à economia ecológica. Essa vertente da economia busca introduzir às ciências econômicas uma visão crítica referente ao seu raciocínio de crescimento. E critica que a economia não considera os princípios e conceitos biofísicos e ecológicos que caracterizam os processos de transformação de matéria e energia. Os principais autores que fundaram essa abordagem já conhecemos na unidade sobre termodinâmica e dependência. São eles Kenneth Boulding, Niklas Georgescu-Roeben, Hermann Daly, Howard Odum. 30 anos após o lançamento da ideia do desenvolvimento sustentável, cabe uma reflexão sobre os impactos e as mudanças que ocorreram nos processos de desenvolvimento econômico e social dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O primeiro ponto que precisa ser ressaltado é o fato que, com o conceito de desenvolvimento sustentável, a discussão sobre desenvolvimento deixou de ser um assunto restrito somente aos países em desenvolvimento. O conceito enfatiza que as mudanças na relação sociedade-natureza são necessárias em todas as economias, independente do seu grau de desenvolvimento. Por outro lado, o caráter político do relatório Brundtland, elaborado sob a imposição de expressar um entendimento consensual, fez com que haja espaço para interpretações divergentes do conteúdo semântico do conceito. As leituras foram diferentes nos países do sul global e nos países do norte. Os primeiros viram o seu direito ao desenvolvimento, de preferência dentro dos moldes dos países avançados, resguardado. Os países desenvolvidos destacaram o componente de sustentabilidade, enfatizando medidas e políticas que não colocaram o seu estilo de vida em xeque, mas buscaram a sua transformação em algo sustentável.
A Declaração de Rio 92, que atribui aos Estados signatários o dever e a liberdade de elaborar os seus próprios critérios de sustentabilidade e de definir formas de sua implementação, resultou em uma assimilação muito rápida do discurso da sustentabilidade como nova postura politicamente correta. Todos queriam proclamar a sua responsabilidade ambiental. A amplitude das interpretações semânticas de sustentabilidade ficou tão extensa que a negação do conceito, a definição da não sustentabilidade, ficou sem importância. Assumir o discurso da sustentabilidade trouxe implicitamente o reconhecimento do status quo como insustentável. Assim, ficou dispensado uma reflexão mais profunda sobre essa insustentabilidade, ou sobre a insustentabilidade sistêmica da sustentabilidade definidas individualmente, seja por empresas, organizações da sociedade civil ou municipalidades. Esse voluntarismo e a arbitrariedade se mostraram incapazes de fomentar políticas públicas que visavam mudanças em direção a um desenvolvimento sustentável. A partir da segunda metade dos anos de 1990, a academia e institutos independentes de pesquisa começaram a buscar instrumentos para colocar em prática as ideias de sustentabilidade e formas adequadas para monitorar os processos de transformação. Exemplo disso são os sistemas de indicadores de sustentabilidade ou as metodologias elaboradas para medir e analisar fluxos materiais. Sobretudo na Europa, alguns desses instrumentos foram incorporados nos sistemas oficiais de estatística. O discurso público do desenvolvimento sustentável começou a perder força política no final da primeira década desse século. Sem aprofundar a análise dos motivos desses fenômenos, farei somente algumas indicações que podemos aprofundar no nosso encontro. No início do século, a nova administração nos Estados Unidos elegeu, em reação ao atentado do 11 de setembro, uma postura agressiva contra os países e os grupos por ela considerada com envolvimento com o terrorismo. Essa política, endossada pelos seus principais aliados na Europa, modificou a agenda política, onde a segurança nacional substituiu a sustentabilidade como tema dominante. Na América Latina, o aumento expressivo dos preços dos recursos minerais, impulsionado pelo aumento da demanda oriunda da China, que passou por um processo de transformação social e um crescimento econômico expressivo, levou os governos dos países com alto grau de riqueza em recursos naturais à implementação de estratégias de desenvolvimento nacional cujo objetivo era maximizar a renda mineral e o seu uso em programas de assistência social, no caso dos governos com intenção reformistas, ou no caso de governos sem intuito de mudança social, para transferir essa renda à população urbana e à classe média, em detrimento da população local, que ficou sujeita aos custos sociais e ambientais da extração. A oportunidade de oferir uma renda diferencial desenfreou um processo de valorização dos recursos minerais através de sua oferta no mercado global. Nesse caminho, a preocupação com a sustentabilidade ficou subjugada à possibilidade de desenvolvimento econômico que se vislumbrava a partir dos projetos de extração dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, as empresas transnacionais responsáveis pelos projetos se forçaram, através de suas ações de responsabilidade social corporativa,
a atender uma demanda que alguns dos mercados e shareholders formularam. Um outro ponto que contribuiu para o rebaixamento da sustentabilidade na agenda política é o fato que o aumento da globalização deixou cada vez mais evidente que os Estados nacionais perderam parte de sua soberania e de sua capacidade de conduzir processos de mudanças sociais no seu território. Ao mesmo tempo, os problemas ambientais que resultaram da grande aceleração da produção industrial no mundo, que iniciou nos anos de 1950, assumem cada vez mais uma dimensão global. Nesse contexto, fica difícil de identificar responsabilidades individuais e elaborar estratégias nacionais de superação. O deslocamento da solução do problema ambiental para o nível da política internacional colocou o processo decisório dentro da lógica da concorrência internacional, sobretudo nos casos onde as soluções requerem contribuições financeiras diretas ou indiretas dos Estados participantes ou dos agentes econômicos que atuam no seu território. Por último, a globalização trouxe um aumento da complexidade das redes de transporte de informação e de mercadorias e um aumento da complexidade e da segmentação da produção industrial. Com isso, a sensibilidade das economias nacionais para sinais de crise originadas fora do seu espaço territorial aumentou consideravelmente. Isso se aplica tanto para crises econômicas, como a crise financeira de 2008, como as crises humanitárias devido às guerras, intervenções militares ou problemas ambientais que se desdobram em uma pressão migratória para os países do norte. Essa tendência amplia ainda mais os custos sociais das novas formas de organização do processo econômico. O aumento da desigualdade social e o crescimento de uma parcela da população que vive em condições de pobreza deixou de ser um problema dos países em desenvolvimento e se instalou de forma definitiva nos países do norte. Dessa maneira, a questão social, que já se julgava superada através da atuação do Estado de Bem-Estar Social, voltou à cena e se apresenta de forma equivocada como mais urgente que a questão ambiental. Dessa maneira, uma das questões fundamentais ligadas à sustentabilidade, a reflexão sobre o conceito de suficiência, foi suprimida. Desde os trabalhos da economia ecológica e do Club of Rome, ficou evidente que a continuidade de um modelo econômico que tem no crescimento o seu princípio fundante não é algo viável para sempre e para toda a população humana. As saídas para não precisar enfrentar o desafio de definir um nível satisfatório de condições materiais de vida viram, de um lado, de uma vertente econômica que aposta na atuação do mercado como forma eficiente de solucionar problemas ambientais através da precificação adequada dos danos ambientais e dos recursos naturais. É, sobretudo, a gestão ambiental e a economia dos recursos naturais que se ocupam dessas tentativas. Por outro lado, há também uma crença muito forte de solucionar os problemas através do uso de novas tecnologias. Vamos resumir. O relatório Brundtland, de 1987, e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, deram início a uma popularização ampla do conceito de desenvolvimento sustentável. A ambivalência semântica do conceito, devido ao caráter político do ambiente em que foi construído, ajudou na sua aceitação tanto nos países em desenvolvimento quanto nos países do primeiro mundo. Os primeiros não viram os seus planos de desenvolvimento ameaçados e os outros colocaram como desafio a manutenção do seu desenvolvimento.
Nessa leitura enviesada do conceito se perde uma das necessidades principais associadas ao conceito de desenvolvimento sustentável, que é a discussão aberta e informada sobre a suficiência, os limites que a sociedade define para si no que diz respeito à satisfação de suas necessidades e o uso de recursos naturais. Sem essa decisão, o conceito de desenvolvimento sustentável não será capaz de transformar a relação da sociedade com a natureza em algo sustentável, prudente e responsável para com as futuras gerações. Muito obrigado pela sua atenção.